levante as mãos. Sejam bem-vindos. A maioria que já é assíduo da casa, né? Graças ao Pai. Meu nome é Leila, eu sou uma facilitadora da casa. A gente fala assim, é a palestrante de hoje, mas eu me considero uma simples facilitadora, né? Que vem estudando, que vem aprendendo e que vem trazendo até vocês, né? Um pouco do meu conhecimento, juntamente com essa espiritualidade amiga. Porque nós não estamos sozinhos, meus irmãos. A jornada aqui, graças a Deus, é muito bem direcionada, é muito bem orquestrada. E nós estamos a todo momento nessa companhia maravilhosa. Mas claro que também temos outro lado, né? Então vamos aprender a caminhar junto com os ensinamentos do Pai. Porque é isso que nós estamos aqui para fazer, né? Aprender essa linda lei do amor. E quanto mais amor nós aprendemos, nós despertamos, nós amamos, a gente, mais rápido será o nosso progresso. A gente não depende de ninguém. De ninguém. Claro que o irmão que está ao nosso lado veio para nos auxiliar, para recordarmos do que nós precisávamos ter feito e não fizemos, mas agora é a hora, não é hora de reclamar, é hora de pegar esse fardo, né? Seja o fardo mais pesado, o fardinho, colocar nas costas e seguir nessa caminhada. Então sejam todos muito bem-vindos, obrigada por estar aqui, né? Depois de um feriado, que a gente sabe, né? Poderíamos estar em outros compromissos, mas aqui estamos para ouvir a palavra do Pai. E até como eu disse, gosto sempre dos meus livros, né? Vocês já sabem que eu já trago um monte. Eu falo, se faltar energia no mundo, não me faltam os livros. Só se o mundo ficar escuro eu não puder lê-los. Mas eu amo isso aqui, meus irmãos. E é justamente nesta caminhada, eu trouxe o tema hoje da palestra, né, da reflexão, esse livro aqui, Pelo Amor ou Pela Dor. Quem já ouviu falar dele? Do Rick Medeiros. E quem já leu? Eu tenho esse livro, eu comprei esse livro há exatamente 20 anos atrás. Nem parece, né? Tá novo. Mas é porque eu ainda não consegui lê-lo. Não consegui, tem 20 anos. Quando eu digo que os livros vêm até nós no momento que precisamos da leitura, no momento que estamos abertos, né, àquele conhecimento, a absorver aquelas informações, tudo tem sua hora. Eu até antes dessa palestra eu tentei lê-lo, mas ainda não consegui. Mas vamos dar continuidade à palestra, Pelo Amor ou Pela Dor. Comecei a lê-lo, não fala muito sobre o tema que eu vou trazer a reflexão aqui para vocês. Fala aqui de pessoas no corredor da morte, naquelas prisões perpétuas, né? Um dia quando eu ler, eu vou trazer aqui para a gente fazer a reflexão juntos. Mas o tema é pelo amor ou pela dor. E quando a gente fala pelo amor ou pela dor, meus irmãos, nós estamos, né, passando o quê? Por provas e expiações. Então nós vamos aprofundar um pouquinho hoje nessa questão das provas e das expiações. Aí eu gosto sempre de fazer uma perguntinha, né? Nós estamos hoje aqui, vou falar na doutrina espírita. Conhecemos a doutrina, viemos de berços espíritas, né? Alguns vieram, outros não, vieram de outras casas, vieram de outras religiões. Mas na doutrina espírita, levante a mão quem está aqui pelo amor, que veio pelo amor, completamente. Eu vim aqui para ouvir uma palestra, eu vim aqui, né, para conhecer a casa, eu vim aqui por um convite amoroso, não é verdade? Ah, desculpa, a irmã está gravando tudo, né? Mania. Então, vocês viram que foram poucos? E quem veio pela dor da doutrina espírita? Quem não encontrou respostas naquele momento de aflição, naquele momento de dor? Eu cheguei na doutrina espírita pela dor. E não é uma dor de assim, extravasante, vamos dizer assim, né? Porque tem dores que extravasam até a alma, né? A irmã falou, nossa, eu não gosto nem de pensar em muitas dores, mas infelizmente nós estamos num planeta de dores, né? A gente já ouviu falar disso, conhece a sua história. Mas eu também cheguei na doutrina espírita pela dor. E quando eu cheguei, não foi nesta casa.
E quando eu cheguei, eu nem acreditava nessa doutrina maravilhosa. Mas naquele momento que eu cheguei, foi a minha consolação e foi a minha paz espiritual. Eu saí do meu trabalho pela dor momentânea que eu estava passando. Eu saí do meu trabalho louca para chegar na casa espírita, onde a minha outra irmã mais nova me apresentou. Eu já saía direto. Para mim, ali era o meu bálsamo curador. Eu chegava, não sentava à frente, não, sentava lá no fundo, quietinha. Era uma das primeiras a chegar, uma casa muito pequenina, mas grandiosa. E ali eu chegava e ficava com a minha dor e pedindo que me auxiliasse. E Deus foi cuidando. E Deus foi trabalhando, junto, claro, com essa espiritualidade amiga e com o mestre, né? A gente sabe que esteve aqui também por nós. E ali, meus irmãos, eu fui tendo respostas que há muito eu questionava por quê, né? A gente tem essas perguntas, né? Até eu falei com uma pessoa essa semana, ela falou assim, a minha sobrinha falou, tia, a gente não questiona Deus. Eu falei, com certeza não questionamos Deus, mas nós podemos questionar o porquê da nossa situação. Podemos ter este conhecimento, porque o Pai falou que ia nos mandar um consolador, né? Quando Jesus foi. Ele disse, eu vou mandar um consolador para vocês. E eu acredito fielmente que essa doutrina é o nosso consolador. Por isso que eu estou aqui, há mais de 25 anos nessa doutrina maravilhosa. Aí eu faço outra pergunta. Quem conhece essa casa, então, a minha vivência no Espiritismo foi pela dor, né? A vinda. E na casa, no século, quantos aqui estão pelo amor? Levanta a mão, por favor. Pelo amor. Eu sou uma. A minha dor já estava curada. Eu sentava mais ou menos ali, eu o seu Domingos com a sua esposa, sua filha. E ali eu via que a Janaína conversava, fazendo um estudo, né? Que antes ao sábado era o estudo do Evangelho numa sequência. E aí a hora que a Janaína falava assim para mim, levanta a mão e complementa. Eu levantava. E com essas minhas intervenções, aqui estou eu. Porque nós já tínhamos uma missão junto à casa. Porque nada é por acaso. Mas eu vim a esta casa do Senhor. Porque eu já estava curada naquela época. Quando eu cheguei, que eu vim conhecer a casa, porque me disseram muito bem na casa, eu falei, vou lá conhecer, trabalhar muito perto. E aqui estou há mais de 15 anos. Aí eu faço a última pergunta. Quem está no planeta Terra pelo amor? Todos nós? Pelo amor do Pai para conosco. Porque Ele está nos dando uma oportunidade de aprender a lei do amor na prática. Sabia, senhor Augusto? Na vivência. Então todos nós estamos aqui pelo amor do Pai para conosco. Agora, pela dor é nós que buscamos. É nós que não queremos aprender. É nós que na nossa rebeldia, né? Fica ali sisudo, não quer ir adiante, não quer reconciliar com aquele que está do seu lado. Infelizmente, as nossas mazelas, os nossos melindres ainda estão muito enraizados em nós. E por isso que nós estamos também pela dor. Não somente pelo amor do Pai, mas pela dor que nós buscamos vivenciar essa dor, porque nós não queremos, né? Nós estamos amarrados e às vezes não queremos progresso, porque ainda somos orgulhosos, somos vaidosos, né? Ainda as chagas da humanidade ainda vivem dentro, faz morada dentro de nós. Aí hoje, quando eu estou fazendo as minhas reflexões, eu acordei, peguei meu evangelho, e eu sempre falo com a espiritualidade amiga, eu falei, pai, eu fiz trouxe alguns temas aqui, alguns livros, mas dentro do nosso evangelho, me fale sobre provas e expiações. Porque é tanto estudo que às vezes a gente esquece onde está o parágrafo específico, né, o capítulo específico. E olha bem o que o Pai me trouxe, a hora que eu sentei na minha mesa, que o meu evangelho fica ali aberto. Lá no capítulo 5, bem-aventurados aflitos, no item 8, olha bem o que nos diz. As tribulações da vida
podem ser impostas aos espíritos endurecidos, isto é, teimosos no mal ou muito ignorantes, ainda incapazes de fazer uma escolha consciente, mas são livremente escolhidos e aceitos pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer o bem. A exemplo daquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçar, para não perder o fruto do seu trabalho. Essas aflições são, pois, ao mesmo tempo, expiações do passado que nos castigam e provam que nos preparam para o futuro. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade dá ao homem a oportunidade da reparação e não condena imediavelmente pela primeira falta. Entretanto, o item 9 diz: entretanto, não se deve pensar que todos os sofrimentos suportados nesse mundo sejam necessariamente a indicação de uma determinada falta. São, na maioria das vezes, as provas escolhidas pelo Espírito para concluir a sua purificação e apressar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, porém, a prova nem sempre é uma expiação. Contudo, provas e expiações são sempre sinais de uma relativa inferioridade, pois o que é perfeito não tem necessidade de ser provado. O espírito pode ter adquirido um grau de elevação, mas querendo avançar ainda mais, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual tanto mais será recompensado se sair vitorioso. Quanto mais difícil tiver sido a luta para vencê-la, tais são essas pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, que têm nobres sentimentos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua existência anterior, e o que suportam com uma resignação cristã as maiores dores, pedindo a Deus coragem para suportá-las sem lamentações. Ao contrário, pode-se considerar como expiações as aflições que provocam queixas e lamentos e fazem o homem se revoltar contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento sem lamentações pode ser uma expiação, mas é um sinal de que foi escolhido voluntariamente e não imposto. É uma prova de uma firme decisão, o que é um indício do progresso. Então vamos lá, aqui falou de quê? Prova de expiação e ainda nos trouxe as missões. Quem são esses que vêm por missão? Vamos começar pelo mais elevado. São aqueles espíritos, né, mais evoluídos, meus irmãos. Aqueles espíritos, vamos dizer assim, os espíritos que atendem uma tarefa mais nobre na Terra. Vamos falar do nosso querido Chico Xavier, com sua missão de vir e ensinar, né, esse legado da doutrina espírita junto com a lei de amor. E olha bem, ele vem na sua simplicidade. Acho que o Chico só tinha 2 pares de roupa, a única vaidade dele era o que? Era a peruquinha, né? Ele até fala assim para Emmanuel: deixa eu com a minha peruquinha, a minha única vaidade. Então esses são espíritos mais evoluídos, que lá no plano espiritual disseram assim: eu aceito a missão e vou colocá-la em prática, né? Vou dar o melhor, o máximo, porque já estão mais adiante, já não tem mais essas chagas que nós temos, porque infelizmente nós ainda, né, olhamos, quando a gente vai conversar com o nosso próximo, alguns até falam: mas ele não podia ter dito isso. Cada um está no seu tempo. Vamos respeitar a consciência, o momento, a evolução, não é? Se você não consegue falar algo para a pessoa se modificar naquele momento, silencie-se, né? Até o nosso querido Chico Xavier, muitas vezes, quando aquelas pessoas sofredoras vinham, né, ao seu alcance, ele consultava o seu mentor espiritual, porque a dor ali era tão enraizada, tão grande, o momento era tão cheio de aflições, que ele preferia o mentor oriental. Olha bem, que nobreza de coração, não é verdade? Igual Kardec também, né, que veio trazer esse consolador maravilhoso para nós.
veio codificar essa doutrina espírita. Claro, se ele, né, não aceitasse fazer esse trabalho, teria outros espíritos, né, também da mesma envergadura que iriam aceitar a missão, mas ele aceitou. E assim se eleva, né? A evolução é mais rápida quando a gente aceita e consegue cumprir esta missão tão, né, sublime que foi confiada. Mas também temos missões, né? Os nossos filhos, os nossos pais, quando chegam, né, numa idade mais avançada, aqueles que um dia, né, cuidaram de nós, hoje é a nossa vez de retribuir a atenção, o cuidado. Não colocá-los ali no asilo, meus irmãos, não desprezá-los, como a gente vê muitas notícias hoje, né? Infelizmente. E as provas, desafios e obstáculos para o espírito que enfrenta para o seu crescimento. Então, são situações que o espírito é colocado para provar que adquiriu certos conhecimentos e interiorizou algumas lições morais. Na realidade, a prova é como um teste, né? É mais suave. Ela vai trabalhar o quê? O que você precisa aprender. A sua paciência, a sua tolerância, a sua perseverança, né? Então vai nos colocar num ciclo, né, de situações que a gente aprende ou aprende. Por que na minha vida isso se repete tanto? A gente não já ouviu falar isso? Por que essa situação se repete tanto? Porque você ainda não aprendeu a lição. E o teste está sendo ali aplicado. E o teste está sendo aplicado de novo. Até aprendermos, porque nós estamos numa lei de progresso. O Pai não vai desistir de nós enquanto não aprendermos. E Ele é paciencioso, não é igual a gente não. Quer tudo para ontem, né? A gente quer que as nossas dores curem agora, nesse momento. A gente não quer passar pelo processo de aprendizado. Como eu disse para vocês, quando eu cheguei na casa espírita, eu estava vivendo uma dor. Mas depois eu descobri que tinha outras dores que eu precisava curar. Dores do convívio com pessoas muito próximas, familiares. E aí foi despertando a minha consciência. Leila, você saiu de um lugar, você retornou, né? Eu tive uma separação, eu retornei para a casa dos meus pais. E ali eu vi que eu tinha problemas maiores que eu não tinha resolvido. E a doutrina espírita foi me orientando. Os amigos espirituais foram me esclarecendo. Aí eu fui cuidando daqueles que eu precisava ter cuidado, mas não tinha maturidade para cuidar. Eu fui antes de ter cuidado das minhas feridas, porque elas foram abertas, não tinham sido cicatrizadas. E aquela pessoa que foi usada para o meio da dor foi simplesmente um veículo. Eu não posso culpá-la, eu tenho que agradecer, como diz Chico. Você agradeceu por isso? Quando aquela criança caiu da bicicleta, faleceu pelas mãos da babá, isso não está na minha mente. E a mãe veio até Chico, toda dolorida pela perda de um filho, né? Uma dor imensurável, que eu não consigo nem pensar, nós que somos mães e papais, né? E o Chico falou, você agradeceu aquela babá por aquela queda na bicicleta? Aquela fatalidade? Não. Porque ainda nós vemos o quê? A culpa no outro. Não conseguimos entender que nada acontece sem um motivo, um propósito. A dor, a enfermidade, o acidente, a perda, a morte. E assim vai. Está tudo num plano, está tudo num projeto. Claro que é difícil você aceitar, com certeza. Mas nós estamos num vale de lágrimas. Já é dito bem dentro dessa doutrina consoladora. O capítulo 5 traz isso. Bem-aventurados aflitos. Claro que é difícil a gente entender, é difícil a gente aceitar. Mas quando você vai se entregando, né? Quando você vai buscando, por isso que eu falo, leiam livros, né? Não ocupem tanto a mente com essa poluição hoje da internet. Tudo bem que tem coisas que não precisamos ver, mas tem coisas maravilhosas, né? Uma música, uma prece, uma palestra edificante. Meus irmãos, eu sempre falo aqui, está tudo em nossas mãos.
Tá o queijo e a faca. E o vinho ainda tá ali do lado. Para degustar, não é nem para comer. Cabe a cada um. Então eu sempre falo que uma prova é um teste. É como se fosse na escola. Nós estamos numa escola, mas uma escola universal. E a prova é como um teste, né? Como uma recuperação. A gente falhou lá no passado, então a gente está passando por essa recuperação para aprender e prosseguir. Agora a expiação não. A expiação na realidade foi o quê? A reprovação daquele ano, daquela vida, daquela encarnação. A prova é um teste, você recupera e você passa, você aprendeu. A expiação não. A expiação você está sendo reprovada pelas consequências de ações negativas cometidas no passado, buscando a reparação e o aprendizado. Vamos ver um pouquinho disso aqui? Reproduz algo que nós mesmos praticamos a nós ou ao nosso próximo. Vamos dizer que lá em outra vida a gente cometeu um suicídio. Seja ele consciente, aquele que eu quis tirar a minha vida, e seja aquele inconsciente pelos meus excessos. Eu sabia que meu corpo não aguentaria esse excesso de bebida, de drogas, de qualquer tipo de excesso, mas eu fui. Eu sabia que o meu corpo físico estava dando sinais que eu não podia mais beber, que eu não podia mais fumar, não é? E eu continuei. Isso também é um suicídio inconsciente. Assim como André Luiz chegou lá do outro lado, no umbral. Depois entendeu o seu suicídio inconsciente. Então nós atingimos diretamente o nosso corpo físico encarnado e nós refletimos isso no nosso perispírito. Fica marcadinho ali, tipo um aborto que a mulher faz. Deus permitiu a vida. Nós temos o livre-arbítrio. Não quero aquela vida dentro de mim, eu vou tirá-la. Aquela mancha ficará. Quem lê o livro Nosso Lar aqui, lembra da mulher que bateu nos portões lá do nosso lar? Pedindo por misericórdia abrir aqueles portões, porque ela precisava ser atendida. E aquela coordenadora, agora eu não me lembro o nome dela, foi atender aquela pessoa, aquela mulher. E ela tinha aquele como falo, raio-x visual, né? Espiritual, estava no plano espiritual. Quando olhou a mulher, ela estava toda chagada, de buracos. Falou, você não pode adentrar, ainda você não está curada. Mas é aí que eu preciso me curar. Não, você precisa reconhecer as suas falhas. Porque cada aborto que você realizou ficou marcado no seu espírito, no seu perispírito. São as nossas responsabilidades. Claro que na Terra há situações, nem tudo é uma reta. Mas se foi pelo seu livre-arbítrio, meus irmãos, cuidado. E a nossa consciência é o nosso maior freio. A nossa consciência, porque aqui está registrado. Por que uma criança, desde criança, sabe o que é certo e o que é errado? Ela sabe. Preste atenção a essas crianças, ainda mais as de hoje, né? Ela já faz assim. Ela sabe. Da onde veio toda essa bagagem? Ah, já nasceu, Deus deu dom. Claro que Deus nos dá dom, mas já vem de vivências anteriores. Por isso que essa doutrina é consoladora. Fala, minha irmã. Você acabou de falar, né? Que desde criancinha ela já sabe que é certo ou errado. Por que a gente encontra tantas pessoas adultas com formações pedagógicas, vontade, que é muito distinto dos nossos caminhos? Você torna nossos caminhos muito difíceis, mesmo sabendo o que está fazendo, o próximo é errado. O que ele faz? Porque ainda o espírito não aprendeu. E porque aquele lá serve como ferramenta, igual eu te falei, que a pessoa serviu como ferramenta para mim chegar a doutrina espírita. Ela também serve como ferramenta para despertar a consciência. Quando é uma criança difícil, né? Você fala de uma criança às vezes difícil da gente lidar, vamos dizer assim. Não. Falando de pessoas grandes, pessoas já adultas. Servem todas como veículo para o nosso aprendizado. Às vezes Deus coloca pessoas difíceis, mais ignorantes, para quê? Lembra que eu te falei? Para exercitar a nossa paciência, a nossa tolerância.
e até o nosso amor por compaixão ao próximo. Porque nós só exercitamos dentro de nós o que nós precisamos despertar com a vivência. Infelizmente, a vivência na Terra é pelo amor ou pela dor. Às vezes são pessoas afins e muitas das vezes são pessoas difíceis, muito difíceis na nossa caminhada. Mas nada é por acaso, ela não está por ali por acaso. Só mais uma pergunta. O que fazer quando tem essas pessoas nos nossos caminhos? Como agir com elas? Na paciência, na oração. E o que Jesus disse? Reconcilia com teus inimigos, que os nossos inimigos estão no nosso caminho. A gente olha para aquele assim e fala assim, meu Deus, eu preciso passar por isso. Se ele está na sua caminhada, você precisa. Vai te exercitar algo que você está precisando aprender. E é esse espírito difícil ali, que é onde você vai exercitar. Não é nem sempre pelo amor, mas também pela dor. Você entendeu? Então, e como buscar isso, né? Porque para nós ainda imperfeitos, é muito difícil a gente buscar o convívio da melhor forma possível, porque te falta paciência, te falta tolerância, te falta tudo, né? Até o Evangelho nos fala, né, das nossas melinas. Mas busque oração, busca vir no acaso, orientação dos nossos mentores espirituais, e aí você vai buscando a calmaria. Por isso que o amor, a gente só vence no amor. Sabe, aquele que nos deixou, que nós achamos, ai, ele me traiu, ai, porque você se sente vitimizado. Na realidade, ele foi ferramenta para você evoluir. Não é verdade? Quem concorda comigo? É essa a nossa realidade. Exato, nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, meus irmãos, é cuidar. É cuidar mesmo da nossa responsabilidade. Eu só trouxe umas perguntinhas aqui rapidinho, do Livro dos Espíritos, que diz assim, ó, lá na questão 258, fala sobre a escolha das provas. Quando no estado errante, né, na erraticidade, onde nós não estamos encarnados, e antes de reencarnar, os espíritos têm a consciência e a previsão das coisas que sucederão durante a vida. Olha que interessante. Ele próprio escolhe o gênero de prova que quer suportar, e nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Nós escolhemos por nossas provas. Claro que nós temos, né, encarnações compulsórias, mas isso em casos raríssimos. Mas também pela misericórdia do Pai. É o melhor para aquele ser que já até perdeu sua consciência. Então é despertar, porque nós assinamos, antes de vir, nós assinamos um contrato. Ó, você vai passar por isso, aquele fulano que você não se deu bem vai passar na sua caminhada e vai te dar alguns desabores, você vai aprender a lidar com ele para você poder avançar, entendeu? Então, tudo que nós passamos, nós escolhemos. Seja de vidas anteriores ou seja dessa. Aquela pessoa que passou aqui, era só para ela passar, e você foi ali, ocasionou um problema com ela. A sua energia junto com a dela, a questão do universo ali, conspirou você tirar a vida daquela pessoa no acidente de trânsito. Imagina o que vai acarretar para a sua próxima vida, os débitos. Então, antes de cometer um ato, meus irmãos, é pensar. Respirar, né? Porque nem sempre a gente consegue pensar, que a gente está muito estressado, né? Com a correria, com o trânsito. Mas não deixe que a carga seja levada para diante. Porque a gente vai ficar nesse loop. Tá? E só mais uma questão aqui. A 273 diz assim. Nosso tempo está esgotando, né? Mas vamos lá. A 273 fala assim: um homem pertence a uma raça civilizada por expiação, não prova. Primeiro falou da prova, né, que nós escolhemos. Poderia encarnar numa raça selvagem? Um homem da raça civilizada já está adiantado no seu progresso. Sim, mas isso depende do gênero da expiação. O senhor que foi duro para os seus escravos poderá vir a ser escravo a seu turno,
e sofrer os maus tratos que fez suportar. Aquele que um dia comandou pode, numa nova existência, obedecer àqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. É uma expiação que ele abusou do seu poder e Deus o pôde impor-lhe. Um bom espírito pode também, para ajudar no progresso, escolher uma existência influente entre esses povos e então a sua missão. Então, meus irmãos, tudo é lei, né? Nós temos uma lei que rege o nosso planeta, a lei da ação e reação. Se nós formos colocados, né, como donos de empresas, cuidar bem daqueles que nos ajudam a crescer dentro dessa empresa, né? Então nós precisamos estar atento a essas questões. Então tudo é uma lei, ação e reação. Minha lei, só mais um minuto, eu vou deixar a mensagem para esses lindos, desse livro aqui, meus irmãos. Palavras de vida eterna. Diz assim: amor e temor. O perfeito amor lança fora o temor. Lá em João, capítulo 4, versículo 18. Para que a nossa alma se expanda sem receio através das realizações que o Senhor nos confia, não basta o imperfeito amor que estipula salários de gratidão ou que se isola na estufa do carinho particular, reclamando o entendimento alheio. É necessário rendamos culto ao perfeito amor que tudo ilumina e todo se estende sem distinção. O imperfeito amor, procurando o gozo próprio no encontro dos outros, é quase sempre o egoísmo em disfarce brilhante, buscando a si mesmo nas almas afins para atormentá-las sob múltiplas formas de temor, quais seja a exigência e o ciúme, a crueldade e o desespero, acabando ele próprio no inferno da amargura e da frustração. O perfeito amor, contudo, compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e o aprimoramento das almas, que a felicidade não é a mesma para todos e que amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos no degrau de luta que lhes é próprio, para que te libertes assim das algemas do medo. Não basta te acolhas no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros, segundo as disposições do amor incompleto. É indispensável saibais amar com abnegação e ternura, entre a esperança incansável e o serviço incessante pela vitória do bem, sob a tutela dos quais viverá sempre amado, segundo o amor equilibrado e perfeito, pela força divina que nos ergue, triunfante dos abismos da sombra para os cistos da luz. Que Jesus nos abençoe. Que o amor seja sempre morado em nossos corações.